castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula, o nosso programa Conhecendo ou Conheça a Sua Bíblia. Hoje nós então temos a inauguração, vamos inaugurar este programa que tem o objetivo, que tem vistas de conhecer a palavra de Deus, de nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem deixado a nós. E a pergunta que eu tenho para você já nessa noite é: você conhece a sua Bíblia? Você sabe? Você que carrega este livro, você vai para sua casa, você vai para a igreja, você vai para algum outro lugar. A minha pergunta que eu tenho para você é: você realmente conhece este livro? Então, nós vamos começar esta aula, nós vamos começar este programa, o primeiro programa, e mais uma vez sejam todos bem-vindos. O nosso intuito aqui é estudarmos a palavra de Deus juntos, é termos a palavra de Deus no conhecimento do nosso coração, da nossa vida, para que nós possamos entender o que Deus tem reservado para nós na sua Escritura e como que isso se relaciona à nossa vida. Bom, não sei se você conhece tanto a Bíblia assim, Hoje nós vamos começar a falar a respeito da doutrina das Escrituras, como que ela se fundamentou, como que aconteceu o cânon, como que surgiram todas as coisas. Para muita gente talvez até conheça isso, mas são coisas alguns detalhes que a gente acaba às vezes esquecendo, tá? Mas uma coisa importante, vou dar algumas instruções para você, para que você possa participar desta aula e possa interagir aqui comigo e com os irmãos também que estão no chat. Bom, primeiro, preste muita atenção na aula. Então separe este tempo, nós estamos aí invertendo o culto de oração para segunda, e colocando então o Conheça a Sua Bíblia às quartas à noite, às 20 horas. Então separe este tempo para você ler as Escrituras, para você prestar atenção na aula, para que você possa conhecer ainda mais a palavra de Deus, tá? Então essa é a primeira indicação, ou a primeira instrução que você vai receber. Preste atenção na aula. Segundo, interaja conosco aqui. Então, nosso objetivo, quando eu falo conosco, é comigo aqui e também com outros irmãos que estão no chat, ou no chat. O nosso objetivo é que você pergunte, é que você esclareça talvez algumas dúvidas que você tem com relação aos temas que nós estaremos estudando aqui. Então, preste atenção, participe, se envolva com a aula, pense em possíveis perguntas e colocações que você gostaria de fazer ou que você gostaria também de aprender. Então isso será muito importante e eu acredito que vai enriquecer muito o nosso tema, as questões que nós estamos tratando aqui. Então, não deixe de participar e também prestar atenção e se envolver com a leitura e ter aí em mente sempre o envolvimento com a palavra de Deus, tá? Então nós vamos seguir sempre algumas séries que são menores, depois nós vamos mudar de tema. Então o nosso foco aqui, diferente do programa de sexta, que é um programa mais voltado para o aconselhamento bíblico, esse programa é voltado para estudos bíblicos. Então nós vamos abrir as Escrituras, nós vamos estudar temas da Bíblia, nós vamos estudar sobre questões que são importantes para a fundamentação da nossa fé. Como, por exemplo, eleição, justificação, nós vamos também estudar tantos outros temas. Mas para começar, para que nós tenhamos uma base, para que nós possamos entender da onde está saindo o nosso pensamento, qual é a mente, com que tipo de mente nós estamos pensando sobre os temas que nós vamos discutir aqui, nós vamos começar falando sobre a doutrina da palavra de Deus. Você pode chamar, por exemplo, de doutrina da palavra de Deus, ou você pode chamar também de bibliologia, que é o estudo da Bíblia, ou a doutrina a respeito da palavra de Deus. Existem vários livros, depois eu vou indicar sobre outras leituras, talvez até você tenha na sua casa. Mas eu quero começar aqui lendo um texto com você muito importante. Se você quiser me acompanhar, abra sua Bíblia em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Um texto muito conhecido por alguns de nós. Diz assim o texto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo a partir do 14 até o 17.
A palavra de Deus diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma pergunta que eu quero fazer para você, e você pode responder no chat, é o seguinte: qual a importância de se estudar a Bíblia? Qual a importância de se estudar a palavra de Deus? Eu acredito que o estudo das Escrituras não só nos trazem o conhecimento que nós precisamos sobre inúmeros temas das Escrituras, né, inúmeros temas, história, geografia, né, enfim, tantos temas aí que nós temos, né, literatura. A Bíblia está repleta aí de tanto conhecimento que nós podemos adquirir. Mas, segundo o que Paulo escreve aqui, a maior inclinação que um homem, que uma mulher, que um filho de Deus, ele deve ter em conhecer, em estudar a palavra de Deus, é que ele entenda que as Escrituras é uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria e também de passos práticos para a nossa vida. Então, eu devo estudar as Escrituras, porque Deus tem um plano para mim. E qual que é o plano eterno de Deus que Ele tem para a minha vida? É que eu seja como filho dele. Ele me salvou, Ele enviou o filho dele, Ele me deu uma referência para que eu seja mudado, para que eu seja transformado. E essa referência é o seu filho. Mas como eu vou saber como eu devo fazer, como eu devo agir, quais pensamentos eu devo ter na minha vida, se eu tenho a referência, mas eu não tenho a explicação, a apresentação dessa referência? Então as Escrituras se tornam aqui para nós a manifestação da vontade, do caráter, do plano de Deus também, para que nós possamos nos tornar como o seu filho. E o que Paulo coloca aqui, ele diz para Timóteo: Timóteo, permanece firme naquilo que você recebeu desde o início, que é o quê? Que é o ensino das Escrituras, por meio da sua avó e por meio da sua mãe. Então Paulo incentiva esse jovem pastor a continuar estudando a palavra, a continuar se dedicando à palavra. E isso daqui já seria para nós uma motivação de estudarmos a palavra de Deus. Lembrando também que Esdras, lá no Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 10, ele diz que ele propôs no coração, ele propôs estudar a palavra, viver a palavra e ensinar a palavra. Então, ele está ali trazendo aquela reforma espiritual para o povo de Israel. Eles ficaram tanto tempo lá na Babilônia. Quando eles voltam, os muros são construídos, o templo. Então, esse homem chamado por Deus, ele ensina, ele resgata o ensino da palavra de Deus. E aí, então, ele diz: eu quero aprender, eu quero viver e eu quero ensinar a palavra. Tanto Esdras, quanto Paulo, dando um conselho, né, para Timóteo, para o jovem Timóteo, ele diz: se apegue, resumidamente poderíamos dizer, se apegue à palavra de Deus. Ou então para nós nos apeguemos à palavra de Deus. Uma das coisas mais importantes para a vida de um cristão é que ele conheça no que ele acredita, é que ele conheça aquilo que ele crê, para que ele possa então fazer aquilo que Pedro diz lá na sua carta. Ele pode dar a razão da sua fé. Ele pode dar a razão porque ele acredita. Mas Paulo, ele ainda vai além. Ele começa a falar algumas coisas como, além desse conhecimento para a salvação, ela também traz um conhecimento para transformação de vida. Porque ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. E aí então nós podemos nos alegrar sobremodo porque Deus deixou a sua palavra escrita para que nós então pudéssemos por ela conhecê-lo e aí então ter nossas mentes e o nosso coração transformado. E qual que é o objetivo principal desse estudo? Como eu disse, não só conhecimento,
mas também aquilo que Paulo fala no versículo 17. Ele diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A vontade de Deus para você que é salvo é que você seja perfeito, e aqui a perfeição é maturidade. Que você amadureça no conhecimento da palavra, que você amadureça na sua vida com Cristo, e amadurecendo você pode se tornar habilitado para a obra de Deus. E uma vez habilitado para a obra de Deus, você traz a glória de Deus, você glorifica a Deus por meio da sua vida, por meio do seu viver. Então nós passaremos aí por uma jornada, pelo menos parte 1 e parte 2, ou até uma parte 3 da doutrina da palavra de Deus. E a minha pergunta é: o que você sabe da Bíblia? O que você sabe? Eu vou fazer uma pergunta, mas não pode pesquisar no Google. Aproximadamente quantos homens foram usados por Deus para escrever a palavra dele? Vamos fazer um quiz aqui de conhecimento bíblico. Mais uma vez, não pode pesquisar em nenhum tipo de material. Você vai resgatar da sua mente conceitos básicos para que você possa, então, participar aqui conosco. A primeira pergunta que eu tenho para você é: aproximadamente quantos homens foram usados por Deus para escrever a palavra, para escrever a Bíblia? Você tem ideia? Você tem noção? Vamos lá, escreva no chat, por favor. Uma segunda pergunta que eu tenho para você é: aproximadamente quanto tempo se demorou para escrever as Escrituras? De fechar o cânon, né? Desde Gênesis até Apocalipse. Então, quanto tempo demorou mais ou menos para que isso acontecesse? Então, uma outra pergunta para você aí, tá? Outra pergunta é: em quais línguas a Bíblia foi escrita? Em 2, em 3, se for 2, se for 3, se for uma, quais dessas línguas você acredita que a Bíblia foi escrita? Olha só, o Jefferson ele respondeu certo. Nós temos aqui cerca de 40 homens que foram inspirados por Deus, exatamente isso. Mas e a segunda pergunta, né, que eu tinha feito? Nem deu tempo de responder, Eliana. Tem que ser rápido mesmo, né, aqui para a gente poder avançar aqui. Mais ou menos, quanto tempo demorou para que a Bíblia fosse escrita? Quanto tempo, né, quantos anos aí demorou para que se pudesse completar? Luana Silva participando aqui, grego, hebraico e aramaico. Muito bem, Luana. A palavra do Senhor foi escrita exatamente nessas 3 línguas: Antigo Testamento, grego e partes de aramaico, e no Novo Testamento, hebraico e aramaico no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, então, grego, tá? Mas quanto tempo? Ninguém respondeu aqui, não. Essa daqui ninguém respondeu. Em quanto tempo, aproximadamente, a Bíblia foi escrita? Quanto tempo? Bom, enquanto você pensa aí, para você não pode pesquisar, enquanto você pensa, nós vamos então caminhar aí para o nosso primeiro estudo da parte 1 a respeito da palavra de Deus, a respeito da preciosidade que nós temos, que é as Escrituras em nossas mãos, para que nós possamos então conhecer a cada dia mais o nosso Deus. Bom, eu vou compartilhar com você um slide que você pode então participar comigo. Eu vou ficar menor aqui, mas para que você possa ter a visibilidade correta dos slides, ok? Uma coisa que a gente tem que pensar quando nós estudamos as Escrituras, quando nós estudamos a palavra de Deus, uma das coisas que deve vir na nossa mente é exatamente aquilo que nós constantemente usamos. O que significa palavra de Deus? O que significa o termo palavra de Deus? E nós sempre falamos assim, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Mas, por exemplo, se alguém chegasse para você e dissesse assim: olha, tudo bem, você pode me dizer o que é a palavra de Deus? Você provavelmente diria assim: a palavra de Deus é a Bíblia. A palavra de Deus é aquilo que nós temos em nossas mãos. Você não está errado em fazer essa afirmação. Mas quando nós vamos para as Escrituras, nós percebemos que a própria palavra de Deus designa palavra de Deus, a própria Bíblia designa palavra de Deus para algumas situações antes da Bíblia ter sido escrita. Tá? Olha só, nós vamos pensar aqui em algumas coisas, porque é necessário um exame para sabermos exatamente que tipo de palavra nós estamos conceituando aqui. Então, quando nós falamos assim, a doutrina
da palavra de Deus. O que é essa palavra? O que nós conceituamos como palavra de Deus nas Escrituras? Então, entender esse termo é muito importante, porque todo recurso que nós utilizaremos, né, e que outros autores utilizam para estudar o que é exatamente a palavra de Deus, nos traz aí diferenciações quando nós vamos para um texto ou quando nós vamos para uma profecia, por exemplo. Então é importante designar as diferenças que a Bíblia tem quando ela fala a palavra de Deus, ok? Na Bíblia nós temos alguns significados a respeito de quando diz a palavra de Deus. Por exemplo, o Filho de Deus é descrito nas Escrituras como a palavra de Deus. Então, se você lê, por exemplo, Apocalipse 19, 13, ele diz sobre que Cristo é a palavra. Quando você lê, por exemplo, João 1:1, ele diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Né? Quando você diz o verbo, que é a parte ativa, né? Você pode dizer o verbo. Também algumas traduções dizem: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E este verbo aqui, esta palavra, inclusive no grego é logos, né? Está falando da pessoa de Cristo. Então, Cristo também é retratado aqui como a palavra de Deus, como aquele que manifesta o caráter e a vontade de Deus. Inclusive, quando você caminha um pouquinho mais em João, você percebe que Jesus diz assim: eu estou mostrando o Pai, eu estou revelando o Pai, eu estou trazendo aqui, né, o conhecimento a respeito do Pai. Então você percebe que ele se manifesta, né, o próprio texto bíblico ali diz, por exemplo, em João, que ele veio a este mundo e tabernaculou conosco, quer dizer, ele se tornou a expressão exata do próprio Deus. Né? Claramente que Jesus também é Deus. A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então a Bíblia também chama e conceitua a palavra, a própria pessoa de Cristo. Também as Escrituras nos mostram que os decretos poderosos de Deus, que causam eventos ou trazem coisas à existência, também é chamado de palavra de Deus. Às vezes as palavras, né, nós temos elas em decretos, por exemplo. As palavras de Deus, Deus decretando alguma coisa e aquilo tomando vida, aquilo sendo ativo. Um exemplo muito claro e muito clássico é quando nós vamos lá em Gênesis, capítulo 1, quando Deus diz assim: haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Então ele manifestou a sua palavra, ele falou verbalmente, né, a sua palavra foi manifestada de forma verbal, e quando ele disse haja luz, houve luz. Então é o decreto de Deus. Quando ele diz produza a terra seres viventes, é a palavra de Deus também, ou descrita como palavra de Deus. Nós também temos listado aqui nas Escrituras a palavra de Deus como aplicação pessoal, tá? E o que isso significa para nós, tá? Significa exatamente o seguinte: Deus, às vezes, tá? Deus, às vezes, se comunica ou se comunicou com pessoas da terra aqui, né, falando diretamente a elas. Então nós temos o exemplo de Deus falando com Adão, quando ele dá a ordem para Adão: você pode comer de tudo, mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, Deus também está manifestando ali a sua palavra, Deus está falando. Tá? Então isso também é a palavra de Deus, é o conselho de Deus, quando nós voltamos lá para Gênesis. Tá? Nós temos então a ação de Deus fazendo isso. Nós também temos a palavra de Deus comunicada por lábios humanos. Então Deus falava para os profetas ou comunicava a sua palavra com eles, e esses profetas, em linguagem humana, em linguagem compreensível para o homem, falava a palavra de Deus. Né? Nós temos aí profetas como Elias, Isaías, Ezequiel. Então eles também estavam falando da palavra de Deus. E também nós temos a palavra de Deus escrita, que é o nosso objeto de estudo. Que é o nosso objeto. Claro que, ao estudar a palavra de Deus, nós vamos nos deparar com o decreto, nós vamos nos deparar com a aplicação pessoal, quer dizer, Deus falando diretamente para um homem, nós vamos nos deparar com a palavra comunicada pelos homens, como os profetas falando ali da palavra de Deus, ou homens pregando a palavra, mas o nosso objeto de estudo principal é a palavra escrita.
a avaliação. Então, além das palavras em forma de decreto, das palavras de Deus de aplicação pessoal, também encontramos nas Escrituras várias situações em que a palavra de Deus é colocada de forma escrita. Inclusive, nós temos, por exemplo, os 10 mandamentos. Então, quando Deus chama Moisés para que ele, então, recebesse os 10 mandamentos, o Senhor escreve em tábuas e entrega para Moisés. Ou seja, é a palavra de Deus escrita. De todas as formas da palavra de Deus, o ponto aqui de convergência, exatamente no nosso estudo, ou na nossa teologia, é a palavra de Deus de forma escrita, ou que nós chamamos também de Bíblia, de um livro inspirado e revelado por Deus. E isso é interessante, sabe? Porque às vezes nós não nos detemos se tudo o que aqueles homens anteriormente tiveram de experiência com Deus não fosse objetivamente revelado a nós, nós claramente não teríamos o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de quem Deus é, o conhecimento do que Ele faz, o conhecimento de como Ele atua e também de como Ele traz e dispôs a nós a salvação. Então, a convergência aqui, ele fala sobre, a Bíblia ela fala sobre uma pessoa, ela nos conduz para Cristo. Então, a palavra escrita, ela deve ter um grande apreço em nossos corações. Por que é importante falar isso? Porque em muitas formas que Deus falava anteriormente, hoje ele não fala mais. Em que sentido? É claro que os decretos estão continuando, Deus tem decretos, ele decretou e as coisas estão acontecendo, mas a palavra da criação já não existe mais, porque Deus já criou todas as coisas. Os decretos já foram determinados por Deus. A palavra de comunicação pessoal, Deus não fala mais desse jeito com os homens. Deus fala por meio da sua palavra escrita. Deus não, a ordem que ele dá é por meio da palavra escrita. Deus também não fala como ele falava com os profetas no Antigo Testamento. A forma que Deus fala conosco hoje é por meio da sua palavra. E esta palavra está exatamente disposta para nós, para que nós possamos entender. Então, qual que é o problema aqui? Por isso que é importante diferenciar. Muita gente hoje busca conhecimento e busca a fala de Deus ou a palavra de Deus como ela era falada anteriormente, como ela era colocada anteriormente. Então tem gente que diz assim, olha, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Que decisão que eu tomo? Obviamente, eu e você, nós temos que orar, nós temos que nos colocar ali diante do Senhor em submissão a Ele e dizer, Senhor, dirija-me em sua vontade. Mas aonde eu vou encontrar? Peraí, mas lá em Moisés, lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, aqueles homens, Deus falava diretamente para eles. Deus falava com eles, e agora? O que eu faço? As Escrituras. Então, não entender esse desenvolvimento da forma que Deus fala com o seu povo, da vontade de Deus em deixar registrado em um livro que ele mesmo inspirou, como foi respondido aqui, cerca de 40 homens num espaço de tempo, respondendo à pergunta anterior, basicamente 1.600 anos, aproximadamente, o Senhor, então, permite que nós tenhamos um livro que ele inspirou esses homens para que, então, pudéssemos ter instrução e direção na nossa vida. Deus não fala mais por profecias, como no sentido do Antigo Testamento. Deus fala por meio da sua palavra. Então, a inclinação ao estudo dela, o desejo pelo estudo da palavra, deve ser exatamente a fonte segura para o nosso coração, para que nós possamos conhecer. Então, por isso que hoje nós estudamos a palavra escrita, a palavra revelada de uma vez por todas para nós. Imagina se nós não tivéssemos uma palavra. Imagina se cada um de nós deduzisse exatamente qual era a vontade de Deus, ou então vivêssemos simplesmente pela instrução de outras pessoas, sem termos a preciosidade das Escrituras. Sem ser, por exemplo, ter a possibilidade como aqueles irmãos de Bereia, que enquanto o apóstolo Paulo pregava, eles folheavam suas Bíblias, para dizer, será que o que este homem está dizendo é verdade? E hoje nós temos inúmeras pessoas ensinando, principalmente com esse momento agora, mas a grande pergunta é, você conhece a sua Bíblia suficiente? Você conhece a forma como Deus fala para que você possa então dizer,
este ensino é coerente com as Escrituras, ou este ensino não é coerente. Então é importante entendermos qual tipo de forma que Deus está se comunicando e falando com o homem neste momento, ok? Bom, vamos prosseguir aqui. Se você tem alguma pergunta, você pode, por favor, colocar no chat ou no chat, e aí então eu vou respondendo no final da aula, ok? Bom, nós temos aqui a fala humana, né, de profetas, de homens, de pessoas que falaram, e essas falas humanas, elas eram autorizadas e orientadas por Deus, né? Hoje, o que nós temos, né, muitas pessoas que chegam e dizem assim, Deus está dizendo alguma coisa. Peraí, você tem autorização para dizer isso? Qual que é a autorização que Deus deu para aquela pessoa? Então, se você tem, por exemplo, Isaías, o próprio Moisés, né? Depois Elias, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Lamentações que é de Jeremias, né? Ezequiel, Daniel. Então você tem homens de Deus que eles são autorizados para falar e orientar as pessoas. Então chega o profeta e diz assim lá no povo de Israel, arrependam-se e se voltem para o Senhor. Ele está autorizado para falar, por quê? Porque Deus está orientando aquele homem, Deus está orientando o seu coração. E é interessante hoje, né, que nós temos muita gente falando hoje em nome de Deus, sem exatamente ser autorizado por Ele, sem Ele dar a autorização. Agora também nós temos a palavra escrita, que é a revelação de Deus e seu registro histórico. Então, em vários momentos das Escrituras, nós temos isso acontecendo, né, que são Deus revelando coisas aos homens, né, Deus permitindo que esses homens tenham um registro autorizado por Ele, orientado por Ele, para que as pessoas possam, então, seguir, crer e colocar seus corações. Por isso que quando nós falamos que a palavra de Deus é inspirada, que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, nós estamos dizendo que nós reconhecemos que a Bíblia é o único livro autorizado e orientado por Deus para que Ele então possa dirigir a minha vida, para que Ele possa me mostrar qual é a sua vontade em determinadas, né, na verdade não determinada, mas em toda a questão, em tudo que envolve aqui a minha vida. Então, nós temos a fala humana que Deus permitiu por muito tempo, como plano dele, né, como plano de revelação dele, numa crescente aí com relação ao conhecimento que ele queria que as pessoas tivessem a respeito dele, da sua obra redentora, do seu filho Jesus, do plano de Deus para um povo. Mas agora, a única coisa autorizada por Deus para que nós possamos ler, interpretar e conhecer é exatamente a sua palavra. Por exemplo, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37, nós temos aí na nossa referência, o texto diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém ignorar, seja ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas, tudo, porém, seja feito com decência. Paulo está, então, instruindo esta igreja com relação aos dons espirituais, né, tanto no capítulo 14, 12, 13 e 14, que é um compêndio ali de uma instrução bíblica com relação aos dons, e ele diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Então Paulo está dizendo aqui, o que eu estou escrevendo não é opcional, é uma ordem, é um mandamento do Senhor. Então Paulo está inspirado pelo Espírito Santo, sendo autenticado, sendo autorizado por Deus para escrever para aqueles irmãos e ainda assim dizer, não é opção. Eu não estou dando uma opção para vocês nessa instrução. Eu estou dando para vocês um mandamento, um ensinamento da parte de Deus, o que eu estou escrevendo para vocês. Então perceba a autoridade da palavra escrita. E por que a Bíblia tem essa autoridade? Não é porque Paulo, que era um erudito, inteligente, escreveu, não é porque Moisés, não é porque homens de Deus escreveram, mas é porque homens de Deus escreveram autorizados e orientados por Deus.
mesmo sendo usados algumas questões particulares, né, como intelectualidade, conhecimento linguístico, o próprio Lucas, que fez pesquisas para escrever o Evangelho, que leva o seu nome, e Atos, ele diz isso depois de uma pesquisa, então, eu estou escrevendo para você para relatar o que eu estou dizendo é verdade. Então, perceba, mais uma vez, autorizado por Deus. Então, quando nós temos, né, a possibilidade de ser ensinados, de ser corrigidos, de se trazer a palavra a nós, a pergunta que temos que fazer é: esse ensino é autorizado? E como que eu sei que esse ensino é autorizado ou não? Quando ele é embasado na palavra de Deus. Quando ele segue princípios de interpretação, quando ele segue princípios de estudos bíblicos, né, que sejam fiéis exatamente ao que o autor, que Deus está dizendo para aquela época, para aquele autor, para aquele povo, né, aquele autor escrevendo, para que nós possamos então interpretar as escrituras de uma forma correta. Bom, nós temos aqui o que nós chamamos de cânon. Tá? O cânon, né, o conceito de cânon, de uma forma mais geral, é exatamente uma vara de medir. Essa é a ideia simples assim do termo que nós temos aí como colocado. Então, a ideia de que as escrituras, ela é essa vara que mede, ou que tem a medida certa, exatamente para nos instruir, para nos ensinar, para nos dar direção correta na nossa vida. O Wayne Grudem, ele coloca assim: o cânon das escrituras é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia, né? Então ele está dizendo, está pegando já a ideia do conceito de cânon, que é exatamente a vara, aquilo que mede, aquilo que está na medida certa, para que possa então ser útil na nossa vida, no sentido de nos instruir, né? De nos ensinar a palavra de Deus, de nos dar a instrução correta daquilo que precisamos para viver e também para seguir, né? Então a ideia, né, o que é esse cânon? É exatamente a lista de livros, né, como o Wayne Grudem coloca, que vem a ideia a palavra canone, né, ou cânon, que é uma régua ou uma vara de medir, dizendo que a palavra de Deus então é, nos seus 66 livros, a base para instruir a nossa vida, a lei para direcionar a nossa vida, a vara na medida correta para direcionar o nosso coração naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Tá? A própria palavra de Deus dá testemunho dela, que ela é o cânon, ou seja, que ela é autorizada pelo Senhor, começando, né, com a coleção mais antiga, aí, os 10 Mandamentos, que é aquilo que eu disse que foi escrito uma vez por Deus e entregue então a Moisés. A coleção mais antiga que o próprio Deus escreve é exatamente as 2 tábuas de pedra da palavra do povo. E o texto de Êxodo 31, 18 diz assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, a palavra escrita do Senhor aqui. Prosseguindo aqui no nosso estudo, outro slide para que você possa acompanhar é exatamente o seguinte: nós temos o cânon do Antigo Testamento, tá? Então nós temos o Antigo Testamento fechado, tá? E o Novo Testamento. Bom, o Antigo Testamento ele tem uma quantidade certa de livros, a gente vai ver um por um depois, né, em outros estudos, inclusive as introduções dos livros, o que cada livro diz, de forma obviamente resumida. Então nós temos a divisão do Antigo Testamento e Novo Testamento, tá? Claro que quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita com versículos ou com capítulos, né? Ela foi escrita como um texto, né, corrido, e depois homens estudantes das Escrituras então foram. Só que eu tenho uma pergunta para você e eu quero que você me responda, tá? Você pode responder no chat ou pode responder depois, mas eu vou aqui então ficar na tela para você e eu tenho uma pergunta que é muito interessante. Você já parou para pensar que enquanto a Bíblia estava sendo escrita por aproximadamente esses 40 homens que Deus inspirou, existe ou existia naquela época outras pessoas escrevendo também. Inclusive, talvez, até mesmo os próprios autores bíblicos, eles escreveram outros livros.
eles escreveram outras cartas para as igrejas, né? Inclusive, existe aí a ideia, né, de existir mais de 2 cartas, como 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios, né? Então, Paulo já tinha escrito outras cartas. Mas a grande pergunta que eu tenho para você é: como que isso foi organizado? Como que isso foi colocado? Como que o cânon foi fechado? Qual foi a ideia, né, de olhar para as Escrituras e aí então pensarmos assim, o cânon foi fechado, de Gênesis a Apocalipse? Né? Porque a nossa ideia, quando a gente não tem muito conhecimento, quando a gente não tem muita percepção, hoje você pega as Escrituras com os 66 livros aqui, de Gênesis a Apocalipse, você abre, né, você pode ler aqui no início qual é a versão, né, se é a tradução, na verdade a versão revista atualizada, NVI, enfim, tantos outros. Você tem o índice, tudo bonitinho, organizado, você abre as escrituras e você tem a convicção e a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, e você acredita, assim como eu, que os 66 livros é o cânon, é o que é fechado, é o que Deus nos deu como régua, como algo para medir, para que então nós possamos avaliar a nossa vida e avaliar o nosso coração. Mas você já parou para perguntar como que isso foi tudo construído e compilado? Como que isso foi compilado? Como que essa dinâmica aconteceu? Porque, homem, se você pensa num tempo de 1.600 anos, aproximadamente, em que as escrituras, em cada livro, né, foi escrito. Você pega, por exemplo, Moisés, que foi um escritor bíblico, você pega Paulo, ele pega Judas, e como é que foi o processo, resumidamente, né, de estar compilado as escrituras. Então, nós não prestamos atenção muito nas coisas, assim como não prestamos atenção em tantas outras, né? Ou seja, você compra o arroz, né? Você vai lá, compra o arroz no mercado, você compra o feijão, você compra um alimento, você vem para casa e o time da sua cabeça, assim como a minha, você não pega o arroz e você fica pensando assim, como que ele foi produzido? Onde ele foi produzido? Será que quem fez a produção desse arroz, né, na parte da agricultura, foi um agrônomo, foi alguém especializado? Da onde veio? Será que é aqui do Brasil, né, ou de fora? Você olha o quê? O preço, você olha se compensa levar, você vê lá a validade, coisas básicas, mas você não para pensar exatamente como que foi a noite, né? Como que foi essa colheita? Como que foi o processo? Você não para pensar nisso. Muitas vezes, quando nós tomamos a Bíblia em nossas mãos, a gente também não pensa muito nisso. Em que existiu riquezas, em que existiu tantas coisas para a nossa vida, e até chegar a esse ponto, então, de termos os 66 livros à nossa disposição. Para que então Imagina se hoje nós tivéssemos que esses livros estivessem separados e nós tivéssemos que buscar quais livros eram inspirados ou não, quais são os critérios para isso. Então, algo muito importante que nós vamos continuar estudando aqui e para que você possa também entender é o cânon do Antigo Testamento, tá? Então nós temos aqui na palavra de Deus algo muito importante, tá? O cânon surgiu a partir do processo da revelação progressiva de Deus. Então Deus foi se revelando progressivamente para os homens, né? Ou seja, principalmente lá no Antigo Testamento, para um povo específico, e progressivamente ele se permitiu conhecer. Então se começa, na verdade, não com a escrita objetivamente, mas com a própria revelação de Deus, porque muito do que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito por tradição oral. Então, por exemplo, algumas coisas Deus revelou para Moisés, outras coisas ele escutou por tradição oral. Então foi passando a tradição, como Deus criou o mundo. Claro que ele teve que ter detalhes, né, mais específicos da parte de Deus, mas existia também, então, essa tradição oral. Então o cânon começa a ser produzido a partir do momento que Deus começa a se revelar, porque muita coisa que acontece ali, então acontece antes de um cânon ser escrito, como a própria criação, por exemplo, tá? Ou um livro ser escrito como a própria criação. A coleção mais antiga das palavras que eram o antigo, né, os 10 mandamentos. Então, após isso, você tem ali o primeiro cânon, que é os 10 mandamentos, ou na verdade o primeiro escrito, que foi os 10 mandamentos na tábua, né, aliás, na lei, ali na pedra, e aí então depois foi desenvolvendo
ainda mais a revelação de Deus para com o seu povo. Após isso, foi ampliado os 5 primeiros livros. Quais são os 5 primeiros livros, tá? Nós temos aí o Pentateuco, que é Gênesis, certo? Êxodo, Levíticos, o que mais? Números e Deuteronômio. Então esses são os chamados de Pentateuco, tá? Acho que está cortando um pouquinho o slide, mas diz assim: mais tarde, outros acrescentaram palavras da parte de Deus, escritos históricos, poesia e profecia. E aí nós temos então os profetas maiores e menores, nós temos então os históricos, né, que contam as histórias dos reis, de mulheres como Ruth e tantos outros, de homens como Neemias, que então é colocado ali no cânon e é inserido para trazer um conhecimento progressivo da palavra de Deus àqueles homens. Temos aqui, são estes os nomes dos livros do Antigo Testamento, tá? Então nós temos aí quem coloca em 1070 depois de Cristo, bispo de Sardes, o Melito, ele coloca assim: são estes os nomes dos livros do Antigo Testamento. 5 livros de Moisés, aí é Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, Josué, filho de Num, Juízes, Ruth, 4 livros dos reinos, né? Então aqui, lembrando muito bem, que a divisão não está como a nossa, a divisão está, né, naquela época como era feito, principalmente na Bíblia judaica, tá? E aí nós temos 2 livros de crônicas, os Salmos de Davi, os Provérbios de Salomão e sua sabedoria, Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, Jó, os profetas Isaías, Jeremias e os 12 no único livro, Daniel, Ezequiel e Êxodo. Então você percebe que a organização do livro é diferente do que nós temos hoje, né, por uma questão daquela época. Depois, aqui o Wayne Grudem diz, depois de aproximadamente 435 anos, depois de aproximadamente 435 anos, tá, antes de Cristo, não houve mais acréscimos no cânon do Antigo Testamento. A história do povo judeu foi registrada em outros escritos, tais como os livros de Macabeus, mas eles não foram considerados dignos de inclusão na coleção das palavras de Deus que vinham dos anos anteriores. Então perceba que outros livros estavam sendo produzidos, mas eles não foram inseridos. E por que não foram inseridos? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Hoje nós temos as escrituras exatamente divididas assim. Então quando você vai ler a Bíblia, quando você vai estudar, se você não tem essa ideia, se você tem um conhecimento geral das escrituras, tá? Eu vou abrir até mais um pouquinho aqui para que você possa ver também. Se você tem uma ideia geral das escrituras, tá? Você tem ali o Pentateuco, você tem os livros históricos, você tem os livros proféticos, você tem os livros poéticos, depois os proféticos, que é o profeta maior e o profeta menor, tá? Então, o Pentateuco, que é chamado, né, Pentateuco, a ideia de 5, né, que é os livros da lei, que nós chamamos, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel. Uma coisa muito importante, tá? Um detalhe aqui linguístico. Você nunca diz 1ª Samuel, 1ª Crônicas, 1ª Reis, tá? Porque quando você tem a ideia completa é 1º livro dos reis, 2º livro de reis, ou dos reis. Então o que acontece? Você não fala primeira. Primeira é lá no Novo Testamento com epístolas e cartas. A primeira carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta. Mas no Antigo Testamento, nesses livros, tá, é sempre primeiro Samuel. Não está errado falar assim, 1º Samuel, 1º Crônicas e 1º Reis, tá? Nós temos os livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Nós temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, lembrando que Lamentações é um escrito de Jeremias. E nós temos os menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses são os livros aí do Antigo Testamento, tá? A grande questão aqui importante para a nossa pergunta é por que eles foram aceitos, tá? Nós temos também aquele que chamamos de apócrifos, que foram depois inseridos, né, principalmente reconhecidos pela Igreja Católica, os livros que não foram aceitos pelos judeus como sagrados. 1º e 2º Macabeus,
primeiro e segundo Esdras, oração de Manassés, Baruque, Eclesiástico, né, tem Eclesiastes, Eclesiástico, Judite e Tobias, tá? Esses livros estão inseridos nas Bíblias católicas, como parte inspirada. Então eles podem servir de livros históricos, mesmo assim eles não contêm a eficácia ou a evidência ou a veracidade histórica do que está acontecendo ali. Então existem erros, sim, inclusive no livro de Macabeus, por exemplo, o autor pede perdão por um erro histórico ou por algum equívoco que talvez tenha acontecido. Quer dizer, como que você pode pensar em um escrito autorizado por Deus, dirigido por Deus, e lá no final ele diz assim, eu acho que eu escrevi alguma coisa errada, ou pode ser alguma informação errada. Quer dizer, a Bíblia ela é inspirada por Deus, os livros, né, inspirados, eles têm a veracidade bíblica, a veracidade da autorização de Deus para terem sido escritos. Então, esses livros estão inseridos em algumas Bíblias, né, principalmente nas católicas, mas eles não são reconhecidos como um cânon, como parte do cânon, porque eles não são inspirados pelo Senhor, eles não foram autorizados por Deus. Eles não atribuem a si mesmo tipo de autoridade que tem, então por que eles não foram aceitos? Porque eles não atribuem a si mesmo nenhum tipo de autoridade, eles não foram considerados palavra de Deus pelo povo judeu, que é aqueles que receberam de forma original ali os escritos, né, do cânon do Antigo Testamento, não foram considerados escrituras por Jesus, nem pelos escritores do Novo Testamento, tá? Não há ali como parte do cânon, como parte da palavra de Deus, esses livros aqui, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eles contêm ensinos incoerentes com o restante da Bíblia. Por exemplo, oração pelos mortos. Tá? Então, você tem ali uma frase, inclusive há uma base aí, né, até doutrinária de algumas religiões para oração aos mortos, mas eles não são parte do cânon, eles não podem ser considerados. Então, se você vai comprar uma Bíblia e você abre a Bíblia e tem lá Macabeus, né, Eclesiástico, Sabedoria, Baruque, você tem que entender que aquele livro, aqueles livros que estão ali, aqueles 7 livros a mais, não fazem parte do cânon, não fazem parte dos livros autorizados por Deus. Agora nós vamos para o cânon do Novo Testamento. Então nós temos ali os livros do Antigo Testamento, agora nós temos então o livro do Novo Testamento, ok? Qual que foi o início do processo? O registro dos apóstolos. Os apóstolos então começaram a registrar aquilo que estavam vivendo com o Senhor. Quais são pessoas autorizadas? Né? Os apóstolos e pessoas ligadas a ele. Então nós temos Paulo, nós temos Mateus, nós temos Lucas. Nem todos que escreveram eram discípulos, né? No sentido de apóstolos de Cristo. Discípulos sim porque seguiam o Senhor. Critérios internos justificadores. A aceitação da igreja primitiva como livros inspirados. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, você tem a aceitação do povo, certo? Você tem o povo judeu aceitando os livros do Antigo Testamento, né, a quantidade dos livros como parte, né, do cânon, né, que Deus deu, né, que Deus objetivamente aí permitiu que eles tivessem. Então há uma aceitação pelo próprio povo judeu, há uma aceitação de autoridade interna, quer dizer, o livro reconhece essa autoridade e os escritores eram ali autorizados, eram homens de Deus. No Novo Testamento você tem o registro dos apóstolos, você tem pessoas ligadas a eles, né, também como conhecedores, e você tem a aceitação da igreja primitiva, quer dizer, você tem a igreja primitiva que passava, né, as cartas, os escritos, como pessoas que tinham então a autorização, ou na verdade, como reconheciam aquilo como palavra de Deus, o que estava escrito. Tá? Então isso também é importante para entender. Quais são os livros que nós temos? Os evangelhos, tá? Vou aumentar um pouquinho mais para você. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos livros históricos, ou livro histórico, Atos dos Apóstolos. Né? Na verdade, o livro ele foi chamado durante um tempo de Atos do Espírito Santo, porque a ideia de que o Espírito estava trabalhando e movendo-se ali, né, para que a igreja pudesse expandir. Cartas paulinas, Romanos, Coríntios, aí sim, primeira aos Coríntios. Tá? Nós temos também as cartas gerais, Hebreus, Tiago, Pedro,
Nós temos ali 1 e 2, Pedro, mas 2 e 2, mas é 1 e 2, né? Primeira e segunda de Pedro, primeira, segunda e terceira de João, tá errado, Judas e Apocalipse. Tá? Então, esses são os livros do Novo Testamento. Então, prossigamos aqui em nosso slide. O que acontece? O termo técnico para a palavra de Deus na Bíblia, tá? O termo escritura, ele ocorre 51 vezes no Novo Testamento, que é a ideia de palavra escrita, tá? Que significa grafa, que é em grego. Então, a Bíblia traz referência dela sobre a palavra escrita, a palavra que foi escrita por homens e dirigidos ali pelo próprio Deus. Em 367 depois de Cristo, a 39ª carta de Pascal de Atanásio lista a lista exata dos 27 livros do Novo Testamento. Então, em 367 se teve ali então a exatidão da lista dos 27 livros do Novo Testamento. E em 397 depois de Cristo, o Concílio de Cartago concordou com as igrejas orientais quanto à mesma lista. O que isso significa para mim e para você? Você tem em suas mãos a palavra de Deus escrita, a escritura que Deus permitiu. E a existência dela é um milagre do nosso Deus. Por que é um milagre? Porque ela passa e ela passou por tantos anos, tantos e tantos e tantos anos, sendo atacada por homens liberais, como nós vemos hoje. Mas a palavra nunca perdeu o seu poder, o seu valor, a sua significação, tanto para a igreja que continua pregando esta palavra, quanto para a vida das pessoas. Então, o que nós temos é fruto da soberania de Deus inspirando homens lá do passado e depois dirigindo outros homens em conhecimento e sabedoria para que pudessem então estudar e reconhecer que esses 66 livros fazem parte do cânon, ou é o cânon que retrata para nós hoje a forma que nós devemos viver. Então, quando você for estudar a Bíblia e estiver com preguiça, você pode lembrar, aqui ó, vou até abrir para você ver. Quando você for estudar a Bíblia e você estiver com preguiça, lembre-se que esta Bíblia que você tem completa em suas mãos, que muitos povos não têm porque são proibidos em suas culturas, é fruto de muito estudo, é fruto de tradução árdua, é fruto de homens que derramaram o seu sangue por reconhecer esta Bíblia, a Bíblia que você tem em suas mãos, como palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e ela contém tudo o que precisamos para lidar com o nosso coração. E isso devemos levar em consideração e ser gratos a Deus, tão gratos por termos em nossas mãos o privilégio de ter aqui fruto de estudos de homens que dedicaram suas vidas, dirigidos por Deus, para que nós pudéssemos então hoje. Hoje você não precisa mais estudar para dividir, para colocar capítulo, versículo, você estuda para que você possa conhecer, porque Deus até assim permitiu que você tivesse algo mais organizado em suas mãos. Isso é uma grande bênção para nós que estudamos a palavra de Deus. E isso é importante para a nossa vida, para que nós possamos então reconhecer aquilo que temos em nossas mãos. E o meu desejo com essa primeira parte é que você possa vislumbrar o quanto árduo foi. A gente na semana que vem a gente vai falar sobre as 4 características da palavra de Deus, que é a sua autoridade, que é a sua inerrância, que é a sua suficiência e outra característica que nos traz então a verdade do seu conteúdo. Então nós rodeamos um pouco como foi formado, né? Basicamente, claro, existe muito mais história sobre isso. Basicamente o livro que nós temos em mãos, que é o próprio Deus querendo se comunicar conosco. E como ele faz? Usando a sua palavra. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, o Salmo de número 19. Abra comigo também na sua casa, para que nós possamos aqui então chegar para a parte final do nosso estudo de hoje. Ninguém mandou pergunta, você deve ter entendido, mas se você tiver depois você pode mandar também, não tem problema, eu respondo na semana que vem. O Salmo de número 19 diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai aos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Só que aí no versículo 7, o salmista diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quer dizer, você tem a revelação da natureza, mas você também tem a revelação da palavra escrita de Deus, para que você possa conhecê-la. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E ele diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Além da Bíblia nos trazer a palavra escrita de Deus, nos trazer tantos benefícios como conhecimento, como entendimento, ela traz alegria. O estudo desta palavra, da palavra de Deus, traz alegria para o nosso coração e iluminação para os nossos olhos. O que isso significa? Ela guia o que somos como pessoas, e ela traz alegria para o nosso coração, satisfação em conhecer a palavra dele, e ao mesmo tempo ela ilumina os nossos olhos, para que nós possamos então seguir aquilo que Deus deseja que nós façamos. E ele continua dizendo assim: são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, o destilar dos favos. A minha pergunta para você é exatamente o seguinte: você deseja a palavra mais do que o ouro? A palavra é tão agradável para você mais do que o mel? Então, Deus tem nos chamado a uma comunhão com Ele. E essa comunhão, ela também se dá por meio do conhecimento, ou, aliás, se dá por meio do conhecimento da sua palavra. Então, diante de muitas vozes, de muitos ensinos que nós temos na nossa atualidade, nós devemos conhecer a nossa Bíblia. Nós devemos conhecer a lei do Senhor. E aí alegrar o nosso coração, iluminar os nossos olhos e desejar esta palavra mais do que a nossa própria vida, mais do que o nosso próprio coração. Espero que você tenha sido edificado nessa noite. Espero que você tenha sido desafiado. Porque o meu maior desafio, como o seu pastor, né, é que você busque estudar a palavra de Deus todos os dias. Que você leia a palavra de Deus, que você conheça a palavra de Deus, para que você possa alegrar o seu coração, iluminar os seus olhos e viver neste mundo de uma forma que honre e glorifique o nome do Senhor. Então, nós terminamos aqui a nossa primeira aula sobre a doutrina da palavra de Deus, da palavra escrita. Olha só que bênção, você agora já sabe diferenciar quando alguém perguntar assim: defina a palavra de Deus. Você já sabe dizer que você pode perguntar para a pessoa assim: mas que tipo de palavra você está dizendo? Você está dizendo da palavra de Deus, né, que foi de Cristo, né, que se tornou o verbo, né, é o verbo de Deus que se tornou, que veio, que se encarnou. Você está falando da palavra como decreto que Deus disse lá antes de tudo. Você está falando da palavra como aplicação pessoal. Você está falando da palavra como pronunciada pelos profetas lá no Antigo Testamento, ou você está falando da palavra escrita, porque daí nós podemos estudar aqui. Olha que benção, você já sabe algumas coisas importantes para que você continue então nos seus estudos da palavra de Deus. Na semana que vem, nós retomamos para então falar sobre as 4 características que temos aqui da palavra de Deus. Então, que o seu coração seja grato pela palavra e que a sua vida seja cada dia mais edificado por ela. Deus te abençoe e tenha uma excelente noite. Castelo forte é o nosso Deus. Escuta